Oi, pessoal! Então, hoje eu tô aqui para trazer para vocês alguns assuntos que a gente vai discutir esse mês, né? A gente vai falar basicamente sobre a formação do Estado brasileiro, levando ainda esse mesmo assunto, né, de formação do Estado, que a gente viu até aqui, essa questão, né, do Estado moderno, e como é que ocorreram as transformações até a gente ter essa forma de Estado, né, e político que a gente tem hoje. E a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre a formação do Estado no Brasil em si, para a gente poder trazer um pouco mais também para a nossa realidade e poder misturar esses conhecimentos, né, políticos e sociológicos com conhecimento histórico que provavelmente vocês já têm das aulas de história de vocês, né? Então, o que a gente vai precisar saber? A gente precisa saber, né, que o Brasil ele tem algumas características, né, que marcam as instituições políticas durante a história brasileira, né? Primeiro a gente vai ter o patrimonialismo e a gente vai ter o coronelismo e o clientelismo. E eu acredito que vocês já tenham visto todos esses termos nas aulas de história, né? Mas a gente vai estar revendo eles aqui porque é importante para a gente conseguir compreender essa questão política, né, social e política que a gente tem aqui no Brasil, né? Então a gente começa primeiro falando do patrimonialismo, né? Então, gente, a gente vai começar falando do patrimonialismo, e o patrimonialismo ele vai ser um conceito que foi desenvolvido pelo Weber, né, pelo Max Weber, lá no final do século XIX, e ele vai ser aplicável tanto na nossa disciplina quanto na disciplina de história, né? E esse objetivo ele tem um conceito, né, de compreender um modo específico de dominação, né, um modo específico de poder que vai atingir as esferas econômicas, tá? E as esferas também sociopolíticas, né? Então, o patrimonialismo, ele vai derivar de palavras como patrimônio, patrimonial, e ele pode ser definido como uma concepção de poder em que as esferas públicas e privadas, elas vão se confundir, né? E muitas vezes elas vão se tornar indistintas, né? Por exemplo, um líder político, né, que ele vai ser classificado como um patrimonialista quando ele vai assumir um cargo, né, na esfera pública, e ele vai instrumentalizar o cargo dele, né, e vai criar um mecanismo de controle da estrutura estatal, né, para satisfazer as necessidades pessoais que ele tem, né, as necessidades privadas. Isso acontece quando a gente vê um caso de nepotismo, por exemplo, ou quando ele usa informações privilegiadas para alcançar ganhos dentro de uma empresa privada, né? A gente vê isso muito na história do Brasil e a gente vê isso ocorrendo ainda hoje, né, com alguns políticos e algumas pessoas de cargos públicos que são donos de alguns tipos de indústria ou de algum setor bancário ou alguma coisa do tipo, e como eles utilizam essas informações e como eles utilizam o aparato do Estado, né, para estar realizando algum ganho pessoal, né? E o patrimonialismo, ele aqui no Brasil foi estudado por diversos autores diferentes, né? Diversos pensadores brasileiros. Entre eles a gente vai ter o Gilberto Freire, né? A gente vai ter o Sérgio Buarque de Holanda, a gente vai ter o Raimundo Faoro. Raimundo Faoro é muito bacana, ele tem livros muito bons, ele escreve muitíssimo bem. A gente vai ter o Florestan Fernandes, que vai ser aí um dos grandes sociólogos contemporâneos do Brasil, né? E eles vão dar definições, né, sociológicas para o que o Weber quis dizer, né? E eles tentam aplicar isso à nossa realidade, né? A realidade brasileira, beleza? E aí, gente, o Faoro, né, o Raimundo Faoro, ele tem um livro que chama Os Donos do Poder. É um livro sensacional, eu não li ele inteiro, eu li uma parte dele durante a universidade, durante a faculdade, né? Só que aí, nesse livro,
através das raízes históricas brasileiras, né, brasileira no caso, que são herdadas de Portugal, né, como é que funcionou e como é que se deu o patrimonialismo no Brasil. Então, desde a formação dos primeiros clãs rurais, né, dos colonos aqui no Brasil lá no século XVI, né, os domínios privados, que eram os latifúndios, né, principalmente, eles formavam também um núcleo que era de ação política, né? Então, grande parte da autoridade local dentro dessas províncias, né, aqui no nosso território, no território brasileiro, que na época era colônia de Portugal, ele era administrado, né, e também era policiado por milícias que estavam vinculadas a esses senhores de terra, né? E de uma forma assim bastante semelhante ao que acontecia dentro das terras dos senhores feudais, né? Tinha mais ou menos... tanto é que existe, assim, existem alguns autores que tentam dizer que no Brasil houve um período feudal por causa dessa formação, né, sociopolítica que a gente tinha no Brasil na época da colônia, mas não é aceito por todo mundo, né? Tem-se essa ideia, essa vertente de pensamento, mas não é aceito por todo mundo, mas a gente tinha ali alguma coisa que era semelhante a isso, né? Então, o poder dos senhores, né, ele teve uma influência na formação do Brasil e ele vai resistir durante muito tempo. A gente vê isso na história, pelo correr da história brasileira, né, e ela resiste até hoje. Eu imagino que se vocês conhecem alguém do interior, ou se vocês já moraram em algum tempo no interior, eu vim do interior de São Paulo e a gente falava muito que da nossa cidade, que o coronelismo, permanecia na cidade, né, que tipo, funcionava da mesma forma que era antigamente. Então, assim, isso de certa forma persiste e a gente fala sobre isso também no nosso dia a dia, né? E um dos fenômenos, né, que é mais explícito nessa questão patrimonialista na história pública do Brasil foi o coronelismo, né, durante a República Velha, né, e aí a gente vai ter essa figura do coronel. E a gente vê essa figura do coronel não só nos livros de história, mas quando a gente pega uma literatura brasileira de época, quando a gente pega uma novela, uma série brasileira que vai se passar em um período histórico, a gente sempre tem a figura dos coronéis, né? Sempre. Eu não sou muito de assistir televisão, não sou muito de assistir novela, então, assim, os exemplos que eu poderia dar seriam exemplos, assim, de novelas muito mais antigas, mas eu acredito que se vocês pensarem um pouquinho, vocês conseguem lembrar de alguma novela que vai ser ambientada dessa forma, né? O que eu poderia falar, assim, direto da minha mente seria Terra Nostra, passou eu acho que há pouco tempo atrás de novo, não vale a pena ver de novo, talvez há uns 5 anos atrás, talvez não seja tão pouco tempo. Rei do Gado, se eu não me engano, tinha essa ambientação de coronelismo. Tem muitas novelas de época, e geralmente passa novela das 6, assim, mais ou menos... bastante ambientado também numa época em que as figuras de autoridade eram os coronéis. A gente consegue ver isso também mais recentemente, agora trazendo, que passou na televisão, né? Teve uma nova adaptação da Gabriela Cravo e Canela, né? Que é um clássico da literatura brasileira, mas foi feito com a Juliana Paz, até, se eu não me engano, desculpa. Foi feito uma nova gravação, né, sobre essa adaptação, né, do Gabriela Cravo Canela, e lá vocês conseguem ver, então, essa figura do coronel, que é bem presente na nossa história, né, e a gente sempre relembra eles através dessas obras, né, tanto televisivas quanto obras literárias, né.
Então a gente vai ter a figura do coronel, que ele vai ser um líder muito típico paternalista, né, que vai ocupar um cargo de governo, como prefeito de uma cidade, por exemplo, e ele vai transformar o domínio dele de atuação política numa extensão da casa dele ou da fazenda dele, né? Então, se a gente for pensar nessas obras, assim, como exemplo, a gente sempre vê essa questão do coronel, ele manda em tudo ali, né? Ele manda na cidade, ele manda na região, né? Ele tem um relacionamento com a igreja, por exemplo, né? Ele faz doações para a igreja, ele tem o apoio, né, do padre da cidade, não sei o quê, e assim, geralmente ele é muito rico, né? Então a gente tem essa figura do coronel muito presente, né, no nosso dia a dia. E o coronelismo, ele foi uma experiência típica, né, dos primeiros anos da República Brasileira, né? E essa experiência, ela faz parte do processo, né, de longa duração que a gente tem na nossa história, que vai envolver aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais do Brasil, né? Se vocês estiverem pensando, nossa, por que cultural? Foi isso que eu acabei de falar, essa questão da gente adaptar isso para novela, a gente adaptar isso para literatura, né? As filhas do coronel, a esposa do coronel sempre ditando moda, isso e aquilo. Então a gente tem uma questão cultural aí também, né? Não só nessa questão de entretenimento, mas uma questão da vida mesmo. Mesmo que esse coronel, ele de fato não seja um coronel, não tenha essa patente dentro do exército brasileiro, por exemplo, ele é conhecido como coronel, né? E aí a construção da sociedade brasileira, ela vai estar vinculada com base na produção agrícola, latifundiária, como é até hoje, né? A gente tem aí grandes latifúndios, aqui no Mato Grosso a gente tem grandes latifúndios, né? Grandes donos de terra muito extensas, né? E o Brasil, ele vive, a economia brasileira é muito baseada na sua exportação agrícola, né? Então, desde os tempos de colônia, a gente podia contar como um dos fatos históricos responsáveis pelo aparecimento do chamado coronel, essa produção agrícola, né, latifundiária. E o coronelismo, ele vai ser um dos elementos que são fundamentais para se compreender o funcionamento da República das Oligarquias, né, ou da República Velha. E o título de coronel, ele surge no período regencial, né, sendo normalmente concedido a grandes fazendeiros que vão patrocinar a Guarda Nacional, vai ser responsável pela manutenção da ordem interna, né? Então eles vão agir ali como se fossem alguém que realmente fosse a lei e tal, né? Então eles vão reprimir revoltas nacionais, eles vão atuar nesse sentido, né? E com a proclamação da República, vai haver o fim da Guarda Nacional, né? Os coronéis, eles vão manter esse prestígio, tá? E o respeito que eles adquiriram, né, através da sua atuação política, né, e da sua influência que vai ter no território que é dominado pelo coronel, né? E esses indivíduos, eles vão cultivar a prática política e essa questão da troca de favores, que vai manter a proteção, né, de uma série de pessoas que são afiliadas, né, do coronel em troca da obediência, né, que muitas vezes vai se traduzir nas zonas eleitorais, né? E isso é quando os coronéis, eles vão ditar para quem você pode dar o seu voto ou não, né? Que existe essa questão do voto de cabresto aqui no Brasil, né? Muito forte. Então, com o fim da República da Espada, então as oligarquias que são agroexportadoras, né, aqui no Brasil, elas vão ganhar mais espaço nas instituições políticas. E dessa maneira, o jogo de interesses, né, que vai envolver os grandes proprietários e a manutenção da ordem social, ela vai ganhar uma relevância maior, né? Então, os pilares da exclusão política e o controle dos grandes espaços, a repressão política, elas vão se sustentar no quê? Na ação desses coronéis, né?
Então, nesse local, assim, nessa área onde o coronel ele vai utilizar as forças policiais para manter a ordem, né? Essas mesmas milícias, essas forças policiais que eles vão utilizar, elas vão atender aos interesses particulares desses coronéis, né? Essa milícia, ela vai servir a esse coronel. Então, ela vai realizar ordens, né? Vai acatar as ordens desse coronel, né? E nesse espaço em que ele vive, geralmente uma sociedade rural, né? Vai ser o local onde decisões políticas e o controle das polícias vai fazer com que o coronel ele ganhe essa autoridade, né, que é de certa forma praticamente inquestionável, né, e durante então as eleições vai haver muitas trocas de favor, vai haver muitas ameaças, né, e através, né, dessa milícia, através desses homens que vão fazer esse policiamento pro coronel, né, e eles vão se tornar um instrumento de retaliação, né, da democracia brasileira, de certa forma, né. Então, qualquer pessoa que vai se negar a votar em um candidato que o coronel escolher, ela vai sofrer uma represália, né, ela vai sofrer perseguição pessoal, ela vai ser perseguida fisicamente por essa milícia. E essas medidas que esses coronéis tomam, eles vão garantir que os mesmos grupos políticos eles vão sempre se consolidar no poder, né? Com isso, os processos eleitorais no início da era republicana aqui no Brasil, eles eram sinônimos de corrupção e de conflito, né? Porque assim, a gente não pode dizer que existe uma democracia quando na verdade o seu voto ele está sendo comprado, né? Você tá, não que você queira vender o seu voto, mas que você não tem uma alternativa para esse domínio, né, que é exercido sobre você. Então, o controle do processo eleitoral por meio das práticas coronelistas, eles vão ficar conhecidos como voto de cabresto, tá? Acredito que tudo isso vocês viram nas aulas de história de vocês até aqui, né? Então, aí a gente vai ter o quê? O desenvolvimento do que a gente chama de clientelismo, né? Que vai vir depois do coronelismo, e o clientelismo ele vai se caracterizar de maneira assim, em geral, né? Por uma forma de relação entre diferentes atores políticos, né? Que vai envolver concessão de emprego, de benefício público, benefício fiscal, vantagem econômica, obra, donativo, etc. Tudo isso que vai favorecer a uma outra parte em troca de apoio político, né? E vai ser traduzido na maior parte das vezes, né, em votos para si ou para alguns dos seus aliados, né? Isso quer dizer que o quê? Que o indivíduo, então, ele vai vender o apoio político dele em troca de algum tipo de favorecimento pessoal, né? E ele vai se tornar um cliente desse político, né? Que é capaz de oferecer para ele algum tipo de benefício, alguma coisa que faça com que ele queira vender o voto dele, né? Então, esse conceito de clientelismo, ele vai ser muito utilizado no estudo do ensino de História do Brasil, né, que vai ser associado ao conceito do coronelismo. Veja assim, que a gente tem dois conceitos bastante parecidos, né, de certa forma, um com o outro, mas um dá origem ao outro, né, porque quando vai findando essa questão dos coronéis, né, ele vai se transformando nessa questão do clientelismo, né, e ele vai tratar, então, dessas relações eleitorais, né, no período que é conhecido como República Velha, né, e que era algo que acontecia dentro do coronelismo, né. Então essas relações, né, de natureza clientelística, ela acontecia já dentro do coronelismo, né, porque o coronel, obviamente, ele detinha todo esse poder e ele poderia comprar, né, esse voto para
o candidato dele, o candidato que ele estivesse apoiando e que fosse favorecê-lo de alguma forma, né? Mas é importante a gente fazer um destaque aqui de que um não é sinônimo do outro, tá? Eles não são a mesma coisa, eles não são o mesmo movimento, eles são definidos de forma diferente, eles são conceitos diferentes, apesar do clientelismo ele acontecer dentro do período do coronelismo também, né? Então, a gente vai ter o historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, que vai afirmar que quando a gente fala do coronelismo no meio urbano, na verdade a gente está se referindo a um conceito de clientelismo, né? Porque é como se o coronelismo ele tivesse muito mais ligado a esse meio rural, né? Esse meio de fazendas, de latifúndio, né? Então, para ele, para o José Murilo de Carvalho, enquanto o coronelismo ele vai ocorrer lá no final do século XIX, início do século XX, principalmente nessas regiões interioranas, né, as relações clientelistas elas vão acontecer no meio urbano ao longo do século XX e do século XXI. Então, gente, se a gente for pensar assim, século XX, século XXI, quer dizer extremamente contemporâneo, né? Então, e nesse momento, século XX, século XXI, ele já não necessita mais da intermediação da figura do coronel para essas relações de troca de poder e voto, né? Então, essas relações de troca elas vão ocorrer diariamente entre políticos, né, e vários segmentos da população. Por exemplo, a gente tem o poder executivo, né, que vai influenciar os deputados, né, a conseguir empregos no serviço público para ser utilizado como moeda de troca, por exemplo, para voto, né? Isso acontece bastante, tanto é que estava correndo agora, tá correndo, né, essa questão da reforma administrativa, né, que vai mudar a forma como os contratos públicos ocorrem. Tem vários políticos aí que estão querendo que acabe essa questão dos concursos públicos, mas o que acontece quando acabam os concursos públicos? Quando acaba o concurso público e a gente para de conseguir esses cargos públicos através de uma prova, né, que de certa forma vai testar o grau de preparo, né, que esse candidato tem para essa vaga, eles simplesmente querem indicar uma pessoa ao cargo. E aí veja como é muito mais simples, muito mais fácil você burlar as regras, né, vendendo um cargo, por exemplo, em troca de votos, em troca de um aliado, né? Então, a gente tira essa autonomia que o serviço público tem, né? Porque essas pessoas que estão no serviço público, que fizeram um concurso público e estão naquele cargo por merecimento, né? E se a gente for levar em consideração, elas não são compráveis, porque esse cargo que elas estão exercendo não foi dado a elas por alguém, foi dado a elas pelo seu próprio mérito, né? Pela sua conquista. Quando passa a ser algo que é dado, né, que pode ser utilizado como moeda de troca, a gente tem um grande problema, certo? Num país onde a gente tem grandes problemas de corrupção, né, a gente vê corrupção todos os dias na televisão, a gente vê esses grandes escândalos de corrupção dentro da política. Imagina se os setores do serviço público eles fossem preenchidos somente com pessoas dentro desses cargos de forma indicada e não através do concurso público, né, que vai fazer com que esse servidor público ele não deva nada a nenhum desses políticos, né, não deva nenhum favor a nenhum deles e ele possa ter autonomia para exercer o trabalho dele, né? Então, gente, o que a gente consegue perceber é o quê? Que conforme esses coronéis, né, a figura do coronel ela foi se tornando cada vez menos
não vou dizer eficiente, mas cada vez menos necessárias, eles foram sendo trocados pelo clientelismo. Então o coronelismo ele foi trocado gradativamente pelo clientelismo quando se viu que não era necessária essa figura de poder, né? Porque a influência dele se torna cada vez menor, tá? Então, apesar do clientelismo ele ter existido ali dentro do coronelismo, ele vai superar esse lugar onde ele está, né, de influência, e ele vai crescer muito mais, e o coronelismo ele vai deixar de existir, assim, de certa forma. Então, para a gente poder entender essas questões, né, referente à formação do Estado brasileiro, a gente tem que entender esses três conceitos, né, que são da nossa história, né, e que são estudados por diversos autores brasileiros, né? Então quem quiser ler mais a fundo sobre isso, tem aí esses autores indicados na apostila de vocês podem estar procurando mais sobre eles, né? Recomendo bastante o Raimundo Faoro, porque assim, ele é sensacional mesmo, né? E assim, seria isso, essa aula, né? Eu não sei o quão longo acabou ficando esse vídeo, mas eu espero que ajude vocês, e aí no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho de cada momento histórico e da formação, né, do Estado e do poder dentro desses momentos históricos no Brasil, beleza? Obrigada para vocês que assistiram até aqui.